Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou lhe mostrar na prática qual é a diferença entre um livro clássico e um livro água com açúcar, um livro chinfrinzinho. Como vamos fazer isso? Sem teorizações abstratas, sem mistificações acadêmicas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cena de Crepúsculo, primeiro beijo entre Edward e a Bella, e compará-la com uma cena parecida de Dom Casmurro, na qual nem chega a rolar um beijo, só rola uma antecipação ali, uma tensão romântica entre o Bentinho e a Capitu. Então eu vou pegar essas duas cenas, que são mais ou menos parecidas, e analisá-las. O que você pode encontrar na cena de Crepúsculo, o que você pode encontrar na cena de Dom Casmurro. E aí você vai enxergar de forma inequívoca qual é a gigantesca riqueza que você encontra em Dom Casmurro, em uma única cena, e qual é o clichê, a superficialidade, o mais do mesmo que você pode encontrar em Crepúsculo. Antes de começarmos, porém, aqui na descrição do vídeo você encontra um link para que você possa inscrever-se no meu e-mail, coloca seu nome e seu e-mail, e aí você passará a receber e-mails analisando grandes obras da literatura, analisando também técnicas e ensinando, técnicas de escrita e abordando também, de vez em quando, questões pessoais e existenciais. Além do meu Instagram e do meu Substack também. Então ali são fontes de conteúdo quase infinito para você e de graça. Agora voltando aqui ao vídeo. Como é que surgiu a ideia para eu fazer isso? Não é a primeira vez que eu faço essa comparação. Eu a fiz no meu Instagram, está salvo aí um destaque, caso você queira, inclusive. O destaque se chama Livros Bons, e tem outro destaque chamado Dom Casmurro. Como é que surgiu essa ideia? Houve uma treta no Instagram um tempo atrás, e eu resolvi participar dessa treta. Era uma treta sobre livros. E eu resolvi participar da treta, tentando defender a minha posição da forma mais prática possível. Qual era a minha posição? Existem livros que são melhores do que outros, ponto final. Como é que eu quis defendê-la? Falei, cara, não vou ficar dando argumentos, porque um argumento você pode sempre rebater com outro argumento, mas que ele seja bom, mas que ele seja bem fundamentado. E quando se trata de estética e de literatura, os argumentos ficam necessariamente menos, não vou dizer exatos, mas eles ficam menos cristalinos para uma pessoa que não tenha bagagem cultural e literária. Então não é como um argumento matemático, é um argumento que exige que as duas partes tenham mais ou menos o mesmo conhecimento para que ele faça sentido. Então eu falei, cara, eu vou pensar aqui, pensei. Eu vou comparar duas cenas de livros. Um livro best-seller, popular, e um clássico. Para que as pessoas vejam o que um grande autor pode fazer com uma cena e o que um autor medíocre pode fazer com mais ou menos o mesmo material. Beleza? Tá bom. Então, o que faremos aqui eu vou pegar uma cena de Crepúsculo, na qual Edward, o vampiro centenário, apaixonado por uma garotinha de 17 anos de idade, é uma bela história de amor. É a cena em que eles dão o primeiro beijo. Pelo contexto, é um vampiro centenário, dando o primeiro beijo a uma menina menor de idade, sem que os pais saibam. É uma cena que, pelo contexto, deve ser muito poderosa. E vamos compará-la com uma cena em que Bento Santiago, um menino normal, sem poderes, fica diante do olhar da Capitu, uma moça igualmente normal e sem poderes. Não há vampiros aqui, não há sobrenaturalismo, só há a tensão entre duas pessoas normais. Uma cena banal, que porém é elevada pela arte do Machado. Raul, não faz sentido você comparar Crepúsculo com Dom Casmurro, porque são livros com propostas diferentes. Eu concordo, tá? O Machado queria fazer arte. Ele pegou uma cena banal e a elevou por meio da sua linguagem, por meio das alusões que ele faz e por meio da ligação da cena com o resto do livro, ele leva aquela tensão banal entre um menino e uma menina a questões de caráter universal. Tá? Ele revela a profunda ambiguidade do ser humano e a dificuldade, talvez intransponível, que nós temos quando se trata de conhecermos o outro ou quando se trata de conhecermos a nós mesmos. São questões universais. Já Crepúsculo é uma obra comercial e popular que criou uma historinha de amor, clichê, inclusive pegando a fórmula emprestada de livros melhores, como Jane Eyre, e a embalou para adolescentes. Essa é a diferença e, de fato, são obras com propostas diferentes. Eu estou dizendo que a proposta de um é menos elevada e a forma como ela a realizou, idem. Beleza? Já falei demais. Vamos para o diacho da comparação.
Cena aqui do Crepúsculo. Não, continuou ele. Estava pensando que é uma coisa que quero experimentar. E ele pegou meu rosto nas mãos de novo. Eu não conseguia respirar. Ele hesitou. Não do jeito normal, do jeito humano. Não como um homem pode hesitar antes de beijar uma mulher, para avaliar sua reação, para ver como seria recebido. Talvez ele hesitasse para prolongar o momento. Esse momento ideal da expectativa, às vezes melhor do que o próprio beijo. Edward hesitou para se testar, para ver se era seguro, para se certificar de que ainda tinha controle de suas necessidades. Ele é um vampiro, ele está tentando, né, testar, e será que eu vou beijar essa menina aqui? E conseguir depois não chupar o sangue dela inteiro? Essa é a tensão. E depois, seus lábios frios e marmóreos encostaram com muita delicadeza nos meus. Nenhum de nós estava preparado para minha reação. O sangue ferveu sobre minha pele, ardendo em meus lábios. Minha respiração assumiu um ofegar louco. Meus dedos se trançaram em seu cabelo, puxando-o para mim. Meus lábios se separaram enquanto eu respirava seu cheiro inebriante. E imediatamente senti que ele se transformava numa pedra inanimada sob meus lábios. Suas mãos empurraram meu rosto para trás delicadamente, mas com uma força irresistível. Abri os olhos e vi a expressão de cautela. Beleza, essa aqui é a cena do beijo, tá? Ela funciona no sentido de transmitir informações? Funciona. A gente sabe o que aconteceu e ela não é confusa. Livros populares geralmente não experimentam com a linguagem e ficam ali no arroz com feijão. A ideia é que você consiga lê-los rapidamente mesmo. Então, nesse sentido aqui, o livro é bem sucedido, porque é uma linguagem banal e comum. Lábios frios e marmóreos é uma coisa terrivelmente banal, né? Clichê. O sangue fervendo é uma coisa que você poderia ver em um comercial de TV. Né? Não há nada de especialmente artístico e poético nisso. A respiração assumiu, eu acho que a tradução também não ajuda. Assumiu um ofegar louco é uma coisa que provavelmente nós podemos colocar na conta da tradução. Os dedos se trançaram em seu cabelo, normal. Os lábios se separaram enquanto eu respirava seu cheiro inebriante. É um cheiro que, né, deixa a pessoa extasiada. O clichê também. Depois temos aqui a pedra inanimada, que é engraçado que ela tenha sentido a necessidade de colocar pedra inanimada. Alguém já viu aqui uma pedra animada? Eu acho que apenas com pedra a mensagem teria sido já transmitida, mas ela sentiu a necessidade de colocar um adjetivo aqui ainda. Aliás, o que você vai perceber aqui é que o livro, ele explica bastante. Ele não deixa nenhum espaço para que o leitor faça inferências, para que o leitor trabalhe pela sua própria diversão, por assim dizer. Tá? Por exemplo, não, ele hesitou, não como um homem pode hesitar antes de beijar uma mulher. Aqui ele poderia ter colocado um ponto final aqui, né? E cortado o resto aqui, avaliar sua reação e tudo mais. Ela também poderia ter cortado aqui, ó. Edward hesitou para se testar. Talvez com um ponto final, sem ter explicado mais ainda, o leitor, sabendo que ele era um vampiro, sabendo que ele tinha uma vontade quase incontrolável de chupar o sangue da menina e matar ela, ele teria pegado no ar já. Mas existe uma necessidade de explicar demais. Essa é uma diferença também que você vai encontrar entre livros populares no geral e os clássicos. Não apenas os clássicos, mas no caso aqui especificamente, os clássicos, tá? Porque neles existem menos informações explícitas e você precisa fazer inferências, você precisa captar um subtexto, você precisa ler o que não está escrito, você precisa às vezes captar ironias. Então você não encontra esse tipo de estímulo. A inteligência de fato, a cultura, você não encontra as exigências que um clássico faz, a atenção em um livro como Crepúsculo, tá bom? Então, é uma cena banal, ou melhor dizendo, é uma cena extraordinária pelo seu contexto, mas que se torna banal e clichê, totalmente esquecível pela forma como ela é contada. Agora vamos partir para Dom Casmurro. Qual é o contexto aqui? Bento Santiago está, salvo engano, pela primeira vez a sós com a Capitu. Salvo engano a primeira vez, não tenho certeza, mas eu acho que é assim. O menino está apaixonado pela Capitu. Porém, é muito importante que você entenda uma coisa. Nós não estamos na cena em tempo real. A descrição aqui, que nós encontramos no livro, é uma descrição que Bento vai fazer depois de velho. A história de Dom Casmurro não é a história como ela aconteceu de fato, contada por um observador onisciente e imparcial. É a história de Bento, contada pelo seu alter ego, por assim dizer, Dom Casmurro, que é um Bento já velho, morando sozinho,
num lugar recluso, vivendo uma vida de boêmio, sem nenhuma responsabilidade, sem filhos, sem compromissos, morando em uma casa que ele mandou construir para que fosse a réplica exata da casa que ele tinha morado em sua infância, porque ele não conseguia se desapegar do passado. Ele escreve Dom Casmurro porque no começo do livro ele está diante de 4 estátuas: César, Nero, Augusto, acho que Massinissa, salvo engano, que são 4 figuras que ou sofreram com traições ou traíram alguém, e inspirado por essas estatuetas, num lugar sinistro, ele é quase obrigado a escrever suas memórias para que ele fosse liberto dos fantasmas do passado. Ok? Então, não é um livro escrito por um narrador que seja especialmente confiável. Então, o Bento diz no começo do livro que ele tinha um apelido, Dom Casmurro. Mas ele nos diz, mas peraí, não precisa ir para o dicionário, porque Casmurro quer dizer recluso, quieto, taciturno. São coisas que realmente ele é. Ele é um cara recluso, ele é um cara quieto, ele é um cara meio sombrio. Tudo isso ele é de fato. Porém, se você não confia nele e vai ao dicionário, você encontra que Casmurro, além disso tudo, quer dizer teimoso, obstinado, cabeça dura. O indivíduo que uma vez que enfia algo na cabeça, ninguém consegue tirá-lo de lá. Se você vai pensar um pouquinho, talvez exista uma ideia fixa aqui ao longo do livro. Essa ideia fixa diz respeito à imortal pergunta: Capitu traiu ou não? Então, primeira coisa, o narrador não é confiável. Segundo, nós estamos aqui em uma cena que foi descrita décadas depois de ter acontecido. Terceiro, nós não temos acesso à versão da Capitu dos fatos. Tendo tudo isso em mente, voltemos agora à descrição de uma das primeiras ou da primeira situação em que Bento novinho fica sozinho com Capitu novinha. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. Importante também acrescentar que Bento é um advogado. Ele tem um certo fraco pela retórica, que é, na verdade, uma fraqueza do Machado, mas aqui ele conseguiu jogar nas costas do personagem. Então ele compara os olhos dela a olhos de ressaca. Vamos continuar. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Nova porque ele nunca tinha visto aquele olhar nela. De novo, eles estão sozinhos. Né? Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quando eu era mais novo, eu achava que olhos de ressaca significavam olhos de bêbado. A Capitu teria enchido a cara no dia anterior e, neste dia, por algum motivo, o Ben teria olhado para ela e visto aqueles olhos de pinguço, olhos vermelhos, né, caídos, inchados. Sei lá, o pé dela de batata doce, né, aquele pé de pinguço. Não é isso que significa. Né? Quando eu fiquei mais velho e reli o livro, eu falei, cara, peraí, olhos de ressaca, não, isso não faz sentido, né? Especialmente lá embaixo, quando ele diz que os olhos arrastavam ele para dentro, porque um olho de pinguço iria arrastar alguém. Né? Aí eu descobri que ressaca não tem nada a ver com pinga e tem tudo a ver com o mar, né? O que é a ressaca? A ressaca ocorre quando acontece uma tempestade tropical, né? Geralmente, no meio do mar. Uma tempestade que nós nem vemos, inclusive, tá? Está acontecendo lá no meio do mar, nas profundezas do negócio, sem que alguém o veja, e a reverberação dessa tempestade faz com que a água acabe ficando mais violenta e invada os limites da praia. Você pode colocar ressaca no YouTube, você vai ver. Então a água invade a praia, e como a água é um bicho forte e poderoso, quando ela invade, leva tudo consigo, leva cadeira de praia, leva mesa, leva pessoas, né? Há vídeos em que a água chega até a rua quase, levando tudo pelo caminho. Então o Bento está comparando o olhar de Capitu ao mar, e não apenas ao mar
que arrasta as coisas para dentro. Então, a ressaca é a consequência mais remota de algo central profundo. A violência relativamente branda das águas que transbordam esconde a violência mortal do mar profundo. Por que isso é importante? Porque ao longo do livro, Bento desconfia de Capitã. Bento desconfia que ela esconde algo dele. Assim como, quando nós temos a ressaca, o que está acontecendo de violento e mortífero, nós não vemos. Está escondido. Daí que vem, né, a famosa descrição de olhos oblíquos de cigana dissimulada. Lembrando que essa descrição foi sussurrada no ouvido do Bento por outra pessoa, que não era exatamente confiável, porque José Dias, o agregado da família, vivia para puxar o saco dos patrões. Afinal de contas, se ele não fizesse isso, ele iria para a rua. Ele não tinha o que fazer. A vida dele era puxar o saco do Bento e da mãe do Bento. É ele, né, que diante de uma moça pobre, diz para o Bento que ela tinha olhos de cigana dissimulada, olhos oblíquos. E essa ideia fixa fica na cabeça do Bento, tá? Bento, então, está dizendo o seguinte: o olhar de Capitu atraía, puxava, arrastava e escondia algo violento e perigoso nas suas profundezas. Capitu era um mar revolto. Ela era águas turbulentas, escuras e profundas. Então, o que acontece? Bento é um menino novo, criado a leite com pera, mimado por todo mundo. Capitu é uma moça perspicaz, que não nasceu mimada e que desde cedo teve de se arrumar, né? Teve de se virar. É uma moça bonita, charmosa e segura de si. Capitu, para o Bento, já velho, descrevendo aquilo, lhe aparecia como um mar que bota medo. Não só bota medo, como tem algo de malignamente irresistível. O Bento ali se pinta como se fosse um menino na praia, com a sua bolinha do Kiko na mão, bolinha quadrada do Kiko na mão, diante de uma entidade gigantesca que vai crescendo, com uma onda que saía dos seus olhos, inchando, crescendo, cava e escura, ok? Não é uma descrição exatamente bonita e bela, é uma descrição meio aterrorizante. São ondas escuras. Claro que você pode dizer que elas são escuras porque os olhos de Capitu eram escuros, mas se você pega o contexto geral, é óbvio que ele está ao mesmo tempo se referindo à cor, de fato, dos olhos dela e também a alguma característica que ele a está colocando, tá? Que ele está colocando nela. Além disso, eram cavas profundas. E aí, o que o Bento faz? Sendo um menino, inseguro, com medo, segundo ele aqui, quase um gatinho indefeso diante de um ser mitológico que quer tragá-lo, tenta se agarrar às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros. O que ele faz? Ele desvia o olhar. Ele fica aterrorizado, desvia o olhar para o cabelo, desvia o olhar para a orelha, desvia o olhar para qualquer outro lugar que não sejam os olhos, porque ele está aterrorizado. Além disso, essa cena em que Capitu, de alguma forma ligada ao mar, não é a única. Em outros lugares do livro, Capitu vai ser comparada pelo Bento, por exemplo, a Tétis, que é uma ninfa do mar, como se fosse uma sereia, um bicho traiçoeiro. Em outros lugares, ou em outro lugar, acho que é um só, Capitu vai ser comparada a Vênus, a deusa que surgiu da espuma do mar e tornou-se a deusa do amor. Por que a Capitu é ligada ao mar? O mar é um fenômeno, é um símbolo profundamente ambíguo. Por isso que as sereias existem. As sereias são uma personificação da ambiguidade do mar e de como o mar é traiçoeiro. Elas chamam os marujos com seus cantos maravilhosos, com suas promessas, apenas para tragá-los, para matá-los nas profundezas do mar. Então a Capitu tem algo de sereia aqui. Mas ela também tem algo de Vênus, de deusa do amor. Por quê? Porque ao longo do livro inteiro, por mais que tenham escrito livros inteiros sobre isso, não dá para você afirmar com 100% de certeza se Capitu traiu ou não. Não dá para você afirmar isso com 100% de certeza, a partir do que temos no livro, certo? Existem, é claro, indícios a favor
e contra, tá bom? Por exemplo, uma das provas, né, de que o filho do Bento não seria dele é a semelhança física que o menino tinha com o Escobar. Mas aí é duas coisas. Primeiro, é o Bento que diz isso. Segundo, existe uma cena no livro em que Capitu está doente. Então, ela fica na casa de uma amiga. Não tem parentesco com ela. O pai da menina diz que a Capitu era a cara da mãe da Sasha. Ou seja, a Capitu era a cara da mãe da amiga. E diz, na vida há essas estranhas coincidências. A coincidência da Capitu ser a cara da mulher que não é sua mãe. Ainda as duas, uma. Você pode falar, então ele também pulou a cerca. E não temos apenas um corno, temos dois cornos. O Bento e o pai da Capitu. Ou você pode dizer, cara, é verdade. De fato, na vida existem estranhas coincidências. Aí fica a seu critério. Mas aí que está a genialidade do livro. O livro nunca dá a resposta completa e exata. Ele deixa tudo na ambiguidade, de forma que o leitor é forçado a, por assim dizer, escolher uma posição não pelas informações exatas que o livro lhe dá, mas por sua própria escolha e pela seletividade dos dados que ela colheu, ou ele colheu, e pela ênfase que ele dá a um ou outro dado. Ou seja, a Capitu, mais do que uma mulher, né, que talvez tenha traído ou não, ela se transforma na personificação do mar. E o mar é algo profundamente ambíguo. Ao mesmo tempo, ele dá vida, dele sai a deusa do amor, e ele também pode trazer a morte. Dele saem as sereias, dele sai Tétis. Ele é, ao mesmo tempo, a fonte da vida e algo que pode lhe arrancar a vida. Então, a Capitu, no livro, deixa de ser apenas uma menina perspicaz e bonitinha que talvez tenha traído ou não Bento. E eleva-se a uma figura quase mitológica. Algo parecido é feito com os irmãos Karamazov, o livro no qual cada um dos irmãos, por meio também de alusões e de um caráter arquetípico, se transformam quase em figuras mitológicas. Capitu transforma-se quase em uma deusa. E nela se concentram, até hoje, por meio da história, né? Traiu ou não, todas as ambiguidades da existência, porque a gente fica, mas que diabos, eu não conheço essa mulher, eu só consigo enxergar ela de costas, quem é ela de verdade? E se você parar para pensar um pouquinho, Capitu, portanto, eleva-se não apenas como a figura do mar, mas ela se transforma no enigma da vida em si, na esfinge que é a existência humana. Esse negócio que parece estar sempre de costas para nós. Esse negócio do qual vemos vislumbres. Qual é o sentido da existência? Ela parece profundamente ambígua. Às vezes ela é linda e parece transbordar de amor. Às vezes ela parece querer me matar. Eu não consigo enxergá-la. Fora que nós temos, claro, né, toda a questão do narrador, não confiava no Bento, temos as 1001 outras mitológicas, e temos a linguagem magistral do Machado, que eleva uma história que aparentemente seria banal a um drama humano de proporções universais. Porque tudo que eu falei agora aqui é um drama que se apresenta ou se apresentou em algum momento da vida a todas as pessoas do mundo. Então, nesse sentido, Dom Casmurro torna-se um clássico e um clássico universal, porque ele pegou um assunto banal e elevou a categoria de assunto universal, o que não acontece de forma nenhuma com Crepúsculo, que é um livro que você lê, ok, leu, você entendeu, acabou. Você pode até reler depois se você quiser, mas difícil alguém dizer aqui que Crepúsculo é uma história que pode ser elevada a algo universal, que tenha sido, né, uma experiência acessível, ainda que analogicamente, por todos os seres humanos do mundo. Óbvio que não, tá bom? Então é isso que você pode encontrar em apenas uma cena de Dom Casmurro. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui seu comentário para que eu possa analisar outras cenas de Dom Casmurro e demais livros, tá bom? E tudo que eu fiz aqui é uma palhinha do que eu faço no meu clube de leitura. A gente pega lá, eu pego um livro e eu analiso o livro com essa mesma profundidade, com esse mesmo rigor, ao longo de, às vezes, 5 aulas, 4 aulas. No caso, você querer participar do clube, deixa aqui nos comentários, né, que você tem interesse, porque logo, logo eu abrirei
as inscrições para a próxima turma e eu quero que você fique ligado. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.